A gente vai de Zé de Abreu. Vamos colocar o Zé de Abreu na área. Vai, Zé de Abreu. Olha só. Ele é condenado a indenizar o Carlos Vereza por chamá-lo de fascista. Zé de Abreu, ele se empolgou, né? Como sempre, ele se empolga e ele faz isso. Vamos só dar uns detalhes aqui dessa indenização. Ele postou em 2020 nas redes sociais, chamando o colega de fascista, esclerosado, doente e hipócrita. A decisão vem da juíza da 6ª Vara Civil da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O Vereza processou o José de Abreu por calúnia, injúria e difamação. Todas essas publicações foram do Twitter. E a indenização é de R$25 mil. Ele também vai ter que ser retratado nas redes sociais. O colega alegou que as postagens feriram sua honra, claro, e solicitou indenização e retratação pública. O Zé de Abreu falou que exercia sua liberdade de expressão e fazia uma cobrança pública e democrática. Mas aí, a gente tem aqui os prints, hein? Vamos colocar os prints aqui, eu vou ler para vocês, não sei se está muito claro. Vou ser rápido. Meu colega Carlos Vereza, achei muito bonito seu apelo para que eu respeite Regina Duarte, mas infelizmente eu não respeito nem fascistas, nem quem os apoia, como você e ela. Achei bonita a sua hipocrisia, sua falta de caráter e memória, digna de um esclerosado que costuma falar com supostos aliens, considerados espíritos superiores que vieram visitá-lo em discos voadores, como se pode ver em um vídeo postado na sua rede. Como antigo estudioso de Allan Kardec, fiquei surpreendido com a sua elevada autoestima ao considerar-se privilegiado por espíritos superiores, bem oposta à modéstia que prega o criador do kardecismo. Por outro lado, ao pedir-me respeito à namoradinha do Brasil e à eleição do fascista miliciano, pergunto por que você não respeitou as eleições de Lula e Dilma. É sabida sua revolta e desrespeito com a decisão soberana do povo brasileiro que os elegeu em 4 eleições consecutivas. Agora você me pede para respeitar a eleição do vagabundo tenente, eleito num pleito manipulado, onde o candidato melhor colocado nas pesquisas foi preso e alijado da disputa por um canalha que hoje ocupa como pagamento inglório por seu feito cargo de ministro da Justiça. Em minúsculas, o tamanho de seus caracteres, ou caráter. Achei também muito bonita a sua citação de Rimbaud, um artista louco como eu, não como você, doente, que vê discos voadores. Não, eu acho muito simples. Eu acho que ofensa, injúria, calúnia, difamação são devidamente processados e devidamente indenizados por lei. Eu acho que realmente concordo com o Marco Antônio, ninguém deve ir para a cadeia por estabelecer uma ofensa, mas você tem que ter uma indenização vultosa. Agora, imputação de um falso crime, você chamar alguém de pedófilo, você está correndo o risco da pessoa ser destruída socialmente. Você chamar alguém, como no meu caso, perdoe meu narcisismo aqui, ser chamado de nazista, eu corri o risco de ser linchado em praça pública. Eu fiz um discurso antinazista. Então, você deveria ter a possibilidade de uma indenização vultosa. Eu estou processando, a única pessoa que eu estou processando é o Marco Antônio Villa, que me chamou na Rede Cultura de nazista e fez mais. Falou que eu tinha feito um discurso pró-nazista. Ou seja, é um intelectual, um historiador que não vê as coisas das quais ele comenta. É de uma infâmia e de uma falta de caráter absurdo. Foi o único que eu processei. E aí, mas tem um problema do processo, meu caro Marco Antônio, meus caros Paulo Cogos, vocês que fazem parte da elite aristocrata paulistana. É grana. Não é todo mundo que tem dinheiro para ficar contratando advogado para processar todo mundo. Eu mesmo, eu tive que escolher um processo, o mais emblemático, de um homem que falou que eu tinha feito um falso discurso a favor do nazismo, para processá-lo para servir de simbologia para os demais. Eu poderia ter processado o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, a Rede Globo, inclusive a Jovem Pan, a empresa que eu fiz parte, que deu uma nota de repúdio no dia seguinte, em que eu fui caluniado, injuriado e difamado. Não falou meu nome, de maneira esperta, o jurídico falou, ou seja, a própria Jovem Pan me abandonou. Eu entrei depois, mas isso é outra história. Então, você tem um problema grave no Brasil, que é a disseminação de injúria, calúnia, difamação e imputação de falso crime. E a leviandade de estabelecer um léxico comum, de estabelecer que qualquer um que discorde de você, em sendo de esquerda, é fascista, é nazista, é racista. Quando a gente está vendo agora o verdadeiro nazismo, o verdadeiro antissemitismo na boca de padres, de militantes, de esquerdistas, de petistas ou de falsas equivalências.
como que o Lula faz, ou de recebimento do ministro das instituições relacionais lá do governo petista, recebendo manifestantes do Hamas, simpatizante do Hamas, o cara que quer exterminar o Estado de Israel, comparando uma mulher estuprada às próprias fezes que ela havia evacuado nas calças. Isso sim é racismo, entendeu? Então, disseminou-se essa ideia falsa de que quem discorda da esquerda é fascista. Agora, como é que eu resolvo esse problema sabendo que nem todo mundo tem grana para processar todo mundo? Você tem a questão, o buraco aí é mais embaixo. Você tem que ter uma mobilização de advogados, de juristas, de juízes que sejam conservadores para fazer uma espécie de mutirão, entendeu? Eu acho que a gente só resolve esse problema por um mutirão jurídico, porque você aí inibe esses crimes. Um dos grandes erros, inclusive, comunicacionais do Bolsonaro foi não ter processado ninguém em nome daquilo que ele acha que é liberdade de expressão. Ótimo, eu acredito também na liberdade de expressão plena, você pode dizer o que você bem entende, mas você tem que assumir as consequências do que você diz. Porque senão fica uma disputa inglória. A gente acabou de estabelecer uma pauta aqui de uma senhora que é financiada por uma centena de ONGs, de instituições culturais, que tem bala na agulha, que tem grana para processar uma menina de 18 anos. Eu não sei da situação financeira da Giovanna Plantini. Mas ela só conseguiu um advogado ou por benemérito, ou então por questões próprias. Eu não sei. Então, uma pessoa pode ser calada, pode ser massacrada, pode ser processada, perseguida e até presa pela ostensividade da situação financeira de alguém ou da ostensividade do apoio financeiro que alguém tem, e aí eu entro no mérito do assunto. Uma pessoa de esquerda, em geral, como essa militante para o aborto, ela tem milhões de pessoas atrás dela para financiar, para processar, para perseguir ou mesmo para se defender. Nós, aqui, que a gente não tem mídia, a gente não tem mais respaldo, a gente não tem um jurídico, não tem da Jovem Pan, não tem mais nada, a gente está sozinho, entendeu? Então, você tem uma questão econômica para processar aqueles que o estão difamando e para se defender daqueles que os querem estar te massacrando. Então, você tem que ter uma mobilização não só midiática, a gente sempre fala assim, dinheiro para promover nós, comunicadores, que somos conservadores, liberais, que são direitos, que seja, mas a gente tem que ter um apoio e um incentivo jurídico para poder fazer uma contraofensiva em quem nos está caluniando, difamando, perseguindo e massacrando. Exatamente, Adriles. De novo, cara, isso remete toda hora a mudanças do sistema. E essas mudanças, elas vêm pelo legislativo. É o legislativo que tem que se mover. Quando a gente fala de deputados estaduais, deputados federais, e a gente traz esses temas aqui para analisar, é exatamente a reforma de um sistema que caminha para incentivar situações injustas que a gente quer fazer. Por isso que essas pautas são relevantíssimas. Isso vai além da pauta da Giovanna Panucci, do processo da Débora Diniz, nesse caso, do processo do José de Abreu. Isso mexe com essa dinâmica social de incentivo a um discurso totalmente... A própria esquerda fala, né? Liberdade de expressão com responsabilidade. Eu acho correto. Não para criminalizar determinadas posturas. A única coisa criminalizada é a ameaça iminente de algum tipo de violência. Acabou. Isso não é permitido pelo ordenamento já. Eu virar e falar exatamente onde, quando eu vou bater em você, que eu vou te pegar, esse tipo de coisa já é proibido. Então não tem que mexer no discurso livre. Você tem que indenizar se o Marco Antônio sai por aí acusando as pessoas de crimes que elas não cometeram. Isso deve servir também para juiz, para desembargador, para ministro do Supremo, para procurador da República, para todo mundo. Lá nos Estados Unidos eles seguem essa regra à risca. Aqui no Brasil estamos engatinhando, para não falar que a gente está engatinhando, né? Estamos parados com relação a isso. Não existe nenhuma proposta de reforma dessa legislação para tirar da esfera penal e para aumentar a indenização na esfera civil, que é o que deveria acontecer. E de ter apoio financeiro para quem quer processar e se defender. E não é só advogado de porta de cadeia, não, porque é só advogado ruim que é de graça que vem para a gente. É terrível. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.